O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem essa alegria nessa manhã? Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, como é bom estar aqui na casa de Deus, onde nós estamos juntos, reunidos para adorá-lo, para ouvir a sua palavra e para também ver aquilo que o Senhor tem feito através desta igreja. Nós estivemos ali ontem no trabalho da Casa Viver, no bairro chamado Costa Barros, no Chapadão, e de fato muita coisa eu pude ver mais de perto e relembrando o tempo de seminarista quando eu fiquei no Complexo do Alemão. Irmãos, é um privilégio para nós aqui em Petrópolis sair de nossos lares, vir até a igreja tranquilamente e voltar para os nossos lares, de repente passar na rua, querer comprar alguma coisa, até mesmo almoçar fora, mas viver lá não é fácil. Então, ore por esse projeto, que já já vou falar. Eu também quero agradecer a Deus pela igreja, por tudo que Deus tem feito. E alguns irmãos me perguntam de um livro que eu escrevi sobre eclesiologia. O que é isso? A doutrina da igreja. Esse livro já está escrito há 15 anos, quando eu lecionei por 10 anos na Faculdade das Assembleias de Deus no Brasil, que é o primeiro seminário teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Agora imagine só, chamar um pastor batista para escrever sobre doutrina da igreja para as Assembleias de Deus. E foi o que aconteceu. Aqui estão as doutrinas batistas, que eu coloquei como pastor batista, mas o livro é por uma faculdade das Assembleias de Deus que já existe há mais de 60 anos no Brasil, na cidade de Pindamonhangaba. E muitos irmãos me perguntaram desse livro, e aí o livro eu encomendei a alguns que já estão na secretaria, mas os irmãos não fiquem tristes, porque aqui no sumário diz que eu sou pastor da primeira igreja batista em Moreira César, São Paulo, então isso tem muito tempo atrás, tá, irmãos? Na verdade, eles não atualizaram este livro. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado essa alegria de poder transmitir para outros a respeito daquilo que é do seu reino, sobre a sua igreja. Eu também quero agradecer aos irmãos que têm orado também pela vida da minha esposa. Ela não tem vindo, essa semana inteira ela teve uma infecção intestinal, ela não está ainda 100%, então eu continuo orando pela vida dela, para que esteja 100% em nome de Jesus Cristo. Nós teremos também, irmãos, quarta-feira uma assembleia aqui, onde vamos apresentar algumas pessoas que estão vindo para a nossa igreja, como também os nomes dos novos diáconos e diaconisas em experiência. Então, na próxima quarta, nós teremos a assembleia. Eu conto com a presença dos irmãos, além de estudarmos o capítulo 17 de Apocalipse. Irmãos, estamos caminhando para o final. Já já vamos concluir o livro do Apocalipse. E eu fiquei admirado porque tem pessoas do Canadá estudando conosco aqui pelo YouTube, tem pessoas da Espanha estudando com a gente o livro de Apocalipse, e agora ontem eu fiquei sabendo, uma pessoa lá do Japão também tem assistido aqui o estudo do Apocalipse. Então só falta você também participar do estudo do Apocalipse. E Deus tem nos abençoado muito. Eu tenho aprendido mais e mais, porque são estudos que nós estamos sempre refazendo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Como saber se a nossa fé é verdadeira ou falsa? Tiago, capítulo 2. Como eu falei para os irmãos, quando nós chegamos ontem lá no Chapadão, eu confesso aos irmãos que depois que eu saí do ônibus e subi no templo antigo da primeira igreja batista em Costa Barros, aonde hoje é o projeto Casa Viver, eu fiquei olhando para o ônibus parado lá na calçada e me deu uma saudade de Petrópolis, irmãos. Estava escrito bem grande assim no ônibus, né? Petrópolis, me deu uma esperança. Aí quando eu olhei para a montanha, lá no finalzinho, o irmão Henrique falou, olha lá, cheio de nuvem é Petrópolis. Aí eu fiquei pensando lá dentro, eu queria estar lá agora, né? Porque, meus irmãos, quem aqui já viveu ali, porque eu conheço que tem famílias aqui que já viveram ali em Costa Barros, não é fácil. A situação é difícil. A primeira igreja batista ali estava crescendo, crescendo, crescendo. Já estava com mais de 200 membros, então eles construíram um templo novo, maior. Um templo que eu acredito, Henrique, passa de 500 pessoas lá pelo tamanho do templo. Uma quadra de futebol coberta, realmente se prepararam para fazer algo grande, para abençoar a comunidade, para ensinar a palavra de Deus. E aí o templo antigo entrou incomodado para a Junta de Missões Nacionais fazer esse trabalho com a Casa Viver, onde atende cerca de 120 crianças diariamente, forma de ajudá-las, crianças de 4 até 17 anos, e 87 famílias. É um trabalho lindo, maravilhoso. Mas o que está acontecendo? A violência ali piorou muito mais. Tanto é que aquela igreja, tão promissora naquela região, ela começou a perder membros. Por quê? Os membros que tiveram um pouquinho de condições
começaram a ir embora dali. Não estavam mais aguentando ver corpos no chão, jovens no tráfico morrendo o tempo todo, então foram embora. E o que aconteceu? É bala perdida o tempo todo. Hoje, aquela igreja conta com no máximo 50 membros, com um templo daquele tamanho, e agora eles estão lá, sem condições, porque a igreja realmente está vivendo uma situação muito atípica para aquele momento. Ela tentou se adequar àquela comunidade para ajudar a comunidade, preparou tudo do bom e do melhor para receber a comunidade, mas a igreja hoje tem cerca de 50 irmãos que moram na comunidade, porque não tiveram como sair, porque se pudessem, também teriam saído. Você olha ali e você vê barricadas. Você vê como nós fomos fazer visita na casa de uma senhora e nós vimos ali pessoas que estão realmente na criminalidade, armados. E realmente, irmãos, é somente pela graça de Deus, tem que ter um chamado específico. Orem pela vida do pastor Jonatas, que está ali há apenas 3 meses agora, assumindo aquele trabalho. E realmente a gente vê as crianças, é o contexto delas. Prostituição, assassinatos, a droga, que é uma coisa comum no dia a dia, ou seja, a violência, a maldade, o ódio, é aquilo que circula o coraçãozinho de cada criança. E o que me chamou a atenção é que, pelo que eu entendi, não sei se estou certo, irmão Henrique, e os irmãos que foram, me parece que a nossa igreja aqui tem sido a única igreja que tem ido lá ajudá-los, porque ninguém quer enfrentar o risco de ir para aquele local, fazer algum trabalho ali. Talvez mande uma oferta aqui e ali, mas estar ali presencialmente, não. Quando eu vi os irmãos andando lá, os nossos jovens, inclusive adolescentes estavam ali também, eu ficava ali, Deus tem misericórdia, Senhor, protege os seus filhos, tuas filhas ali, abençoe a vida deles, para que nada aconteça. E graças a Deus foi tudo bem. Mas eles respeitam muito o projeto Casa Viver, porque eles sabem que aquilo ali beneficia aquela comunidade. Então eles respeitam muito a primeira igreja. E nós precisamos orar. Orar porque, pastor, em Petrópolis também tem comunidade aqui também. Mas ali é um campo missionário, onde nós temos visto crianças sendo batizadas. Crianças confessando Jesus como Salvador. E ver aquelas crianças sofridas ontem ali, que estavam cantando, alegres, se divertindo, recebendo um abraço, irmãos, não há preço que possa pagar, valeu a pena. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja pôde ter irmãos e irmãs que ajudaram financeiramente para poder acontecer isso. E nós também conseguimos doar para aquela instituição da Junta de Missões Nacionais uma geladeira nova. Isso porque cada um aqui pôde contribuir. Isso não é bênção de Deus? Amém, irmãos? Isso é graça do Senhor, poder ajudar não só dando dinheiro, não só indo lá, mas também orando pela vida deles. E eu quero conversar com os irmãos sobre Tiago, capítulo 2, para entender como saber se a nossa fé é verdadeira ou a nossa fé é falsa. Como assim, pastor? Minha fé não é falsa. Será? Vamos ver o que o Tiago tem a nos ensinar. Capítulo 2. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento para algumas pessoas? Verso 2. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre, com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas se disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam o pobre? Não são os ricos que oprimem vocês e arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem muito bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras, ame seu próximo como a si mesmo. Verso 9, mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Vamos parar aqui. Pai, como é bom ler a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra lida e explicada
É boca do Senhor falando diretamente ao nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de sair de nossos lares com tranquilidade e chegar até a tua casa, Senhor, lugar reservado para te adorar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua palavra lida será uma palavra, ó Deus, explicada pela ação do teu Espírito Santo em nós, para que possamos sair daqui, ó Deus, preparados para anunciá-la, não só com palavras, mas principalmente com um testemunho de vida. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a honra, a glória e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Os irmãos se lembram que no ano passado, quando assim que cheguei à igreja, eu comecei uma série de estudos na quarta-feira, justamente sobre o livro de Tiago. E esse estudo falou muito ao meu coração, como falou ao nosso coração também. E o capítulo 2 da carta de Tiago é considerado pelos estudiosos da doutrina da igreja como um dos textos mais importantes da Bíblia para a ação social da igreja. Só que muitos estudiosos não conseguiram entendê-lo de forma prática. Exemplo disso foi o grande teólogo da Reforma, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele começou a ler Tiago, ele achava que Tiago estava entrando em contradição com o apóstolo Paulo. Ele começou a achar que Tiago estava dizendo que a salvação vinha pelas obras, enquanto Paulo falava que a salvação vem pela fé. Então abra sua Bíblia em Romanos 3, veja o que Paulo falou no versículo 28, de um texto muito conhecido por todos nós. Lutero achava exatamente que Tiago estava falando uma linguagem, Paulo outra linguagem, logo Tiago não tem que ter crédito. Essa foi a ideia do teólogo chamado Martinho Lutero. Será mesmo que Tiago estava depreciando Paulo? Vejam comigo Romanos 3, 28. Paulo diz o seguinte para a igreja em Roma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, ou sem obedecer à lei. Será que Lutero então tinha razão? Porque de fato Paulo deixou claro que eu e você somos justificados de que maneira? Pela fé e não por obras. Quando nós olhamos isso, vemos religiões hoje em dia, como o Espiritismo, que acha que a salvação vem pelas obras. E isso não é o que nós aprendemos na palavra de Deus. E aí outro texto que Paulo também fala sobre a justificação pela fé, está em Romanos capítulo 4, agora versículo 2 e o versículo 3. Vamos ler comigo? Romanos 4, verso 2 e verso 3. Paulo agora usa a figura de Abraão. Diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo estava dizendo que Abraão ele não foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado porque ele creu, ou seja, ele teve fé. Então será mesmo que Lutero tinha razão, que Tiago estava contradizendo Paulo? Absolutamente não. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade os escritos de Paulo e de Tiago, para mim, eles se complementam. Como assim, pastor? Eu quero que os irmãos entendam e guardem isso no coração. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé. Qual é a causa da salvação? A justificação pela fé. Enquanto Tiago, ele disse que as obras são evidências da salvação. Tiago não estava dizendo que a salvação vem pelas obras, mas as obras são evidências da salvação. Ou seja, a salvação se evidencia pelas obras. Então, irmãos, a questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? E a resposta foi: somente pela fé. Como que a salvação é recebida? Somente pela fé. E a pergunta de Tiago: então, como esta fé que nós tivemos pode ser verdadeira e pode ser reconhecida perante todos? Pelas obras. Deu para entender que um complementa o outro? Ou seja, Tiago e Paulo estavam simplesmente em acordo. Eles não estavam se contradizendo. Porque eu e você fomos justificados diante de Deus pela fé. Pela graça nós somos salvos por meio da
Fé. E isso não vem de nós, porque é dom de Deus. Então, perante Deus, eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo. Mas eu e você somos justificados diante dos homens, diante do mundo. De que maneira? Pelas obras. A nossa fé só pode ser reconhecida para o mundo através de nossas obras. Ou seja, somente Deus sabe se o Júlio, se a Isabel, se eu, se a irmã Rosane tem fé. Deus, Ele olha o nosso coração, Ele nos sonda. Eu não posso dizer que a irmã Mércia tem fé. Como que eu posso entender que ela tem fé em Deus? Eu não tenho um salvaciômetro para olhar o coração dela e saber, essa irmã tem muita fé em Deus. Como que eu entendo que ela tem fé em Deus? Pelas obras, ou seja, as obras é a evidência da salvação e da nossa fé no Senhor. É por isso, irmãos, que quando nós fazemos ação social, como foi feita ontem na Casa Viver, como a nossa ação social aqui da igreja tem feito a cada semana, tanto no Abrigão como ajudando muitas pessoas, a igreja não faz isso, alguns irmãos não fazem isso, para tentar se aparecer, para tentar mostrar que estão fazendo alguma coisa. Não, pelo contrário. Nós não estamos fazendo isso para ganhar um ponto com Deus no céu, ou uma pedrinha de brilhante a mais na nossa coroa quando estivermos no céu. Não é isso. Nós fazemos ação social, nós ajudamos os menos favorecidos, porque nós amamos o próximo, e nós só conseguimos fazer isso porque fomos salvos pela fé, fomos transformados pelo nome de Jesus Cristo, e isso nos impulsiona a amar as pessoas, a ver aquelas pessoas sofridas e dizer, há esperança para a sua vida, porque Jesus morreu não só por mim, Ele morreu também por você. É você dizer para as pessoas o quanto você quer que elas também façam parte daqueles que vão viver eternamente no céu. Ou seja, se eu e você nascemos de novo, esse amor de Deus que está sobre nossas vidas vem irradiando o nosso ser, e nós temos amor, temos prazer de querer abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Meus queridos irmãos, Tiago falou no capítulo 1, quando nós estudamos, a partir do verso 18, que eu e você nascemos da palavra, porque a palavra foi anunciada a nós, e aí nós nascemos da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós acolhemos esta palavra no coração, e é por causa desta palavra que eu e você acolhemos no nosso coração, que nós também praticamos no nosso viver diário. A mesma palavra que nos fez nascer, a mesma palavra que nós conseguimos acolher no coração, a palavra de Deus, é a palavra que nos motiva a praticá-la em nosso viver diário. Está lá em Tiago 1, verso 23. Ou seja, Tiago ensinou que ouvir a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, nunca substituirá o praticar a palavra de Deus. Você pode passar anos dentro da igreja, ouvindo da palavra. Você pode passar anos dentro da igreja, falando da palavra, mas se você nunca praticou a palavra, com certeza esta palavra não fez transformação na sua vida. É impossível a gente guardar para o nosso coração aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus faz conosco, aquilo que Deus age através de nós, em nós. Sabe, irmãos, nós temos alegria de falar desta palavra o tempo todo. E por que essa palavra tem que ser falada somente para quem a gente escolhe? Tem que ser falada para todos, tanto os ricos quanto os pobres. É por isso que Tiago mostrou que a maneira como eu e você nos comportamos indica o que realmente nós cremos e somos diante de Deus. Porque na verdade, irmãos, nós não podemos separar relacionamento humano com comunhão divina. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não consigo ter comunhão com você. Eu sou um mentiroso. Ah, pastor, mas fulano de tal é difícil, não tem problema. Pode ser a pessoa mais difícil do mundo. Ela é uma pessoa pela qual Cristo derramou sangue na cruz. Eu preciso amá-la, mesmo que ela nunca venha me amar. Olha o que diz 1 João capítulo 4. Marque esse texto na sua Bíblia. 1 João 4, versículo 20 diz o seguinte: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é o quê? 1 João 4, 20. Mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, que está vendo, como pode amar a Deus que nunca viu? Olha só que incrível. João falou que o amor é a marca registrada daquele que conhece a Deus. Vamos falar juntos? O amor é a marca registrada daquele que conhece a Deus. Mas às vezes nós temos uma facilidade enorme de ofender as pessoas. Ah, pastor, mas é o meu jeito de ser. Eu até entendo que alguns fazem isso sem perceber.
Mas outras vezes a pessoa faz aquilo intencional. E na verdade, irmãos, muitas vezes, entendam isso, nós podemos falar uma verdade com uma pessoa com aspereza, com falta de amor. E aí tem a lição que eu sempre bato na tecla. Não tenhamos medo de falar a verdade. Se você precisa falar a verdade com alguém, fale. Mas tenha medo de como você fala essa verdade. Porque o problema não é o que nós vamos falar. O problema é como nós vamos falar. Meus irmãos, Deus ele nunca vai agir num ambiente de desarmonia. Deus não pode agir num ambiente de discordância, isso é um fato. Porque no reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, é de multiplicação. E eu quero dizer para os irmãos, nesse um ano que eu estou aqui, eu tenho presenciado isso nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que nós temos nossas dificuldades, mas uma coisa que eu tenho presenciado aqui, que aqui nós temos uma igreja que de fato ama o Senhor. Uma igreja que tem procurado amar uns aos outros, e isso é louvável. Nós temos nossas dificuldades, mas nós estamos lutando para ajustar essas dificuldades. Eu tenho visto, irmãos, os esforços que têm sido feitos nessa igreja, com missões, com a reforma do templo. Olha como que ficou bonito esse palco aqui, irmãos. Não ficou legal? Ah, ficou, né? Então tá bom, né? Sabe, irmãos, olha quanta coisa bonita está acontecendo aqui. Quando a gente vê a campanha de missões ultrapassando, quando a gente começa a ver as ações sociais que a igreja tem feito, as cestas básicas, né? Como ontem eu fui vendo, a gente pegando vários sacos de cesta básica, subindo aquelas escadas e levando para aquelas pessoas, a alegria daquela irmã, quando nós chegamos lá na comunidade, entregamos para ela aquela cesta básica, a palavra de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. E eu tenho visto que Deus tem usado esta igreja, porque ela tem ajudado liberalmente. A igreja tem tido essa experiência com Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, e Deus, por causa disso, vai continuar multiplicando essa igreja para a glória do nome dEle. É uma igreja viva. Pastor, mas tem problema aqui? Tem problema, irmão. Que igreja que não vai ter problema? Mas a graça do Senhor está sobre nós. É isso que nos põe de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa igreja me faz ter orgulho de dizer: eu sou pastor da 2ª Igreja Batista em Petrópolis, uma igreja viva para o Deus vivo. Meus irmãos, nós vamos multiplicar o amor de Deus, e nós só estamos conseguindo expressar esse amor porque nós temos evidenciado a nossa salvação através das nossas obras. É por isso que Tiago, nesse capítulo 2, ele disse que nós somos testados na nossa fé, exatamente pela maneira que nós estamos lidando com o próximo. E aí Tiago já fala no verso 1, nós não podemos tratar o próximo com favorecimento ou favoritismo. Leia comigo o verso 1 novamente. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram o quê? Favorecimento, ou faz acepção, ou tem favoritismo com algumas pessoas. Sabe o que eu acho incrível? Que Tiago revelou que quando se ama, não há favoritismo. Quando se ama, não existe acepção de pessoas. Porque quem faz acepção de pessoas, revela que tem atitude de um não cristão. Você não foi salvo pela graça. Meus irmãos, por que Tiago fala isso? Porque agora ele usa a expressão de um rico e de um pobre. Olha o versículo 2. Se, por exemplo, alguém chegar em uma de suas reuniões, ou seja, chegar aqui no culto, vestido com roupas elegantes, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido e dizendo: sente-se aqui é um lugar especial para você. Mas se disserem para o pobre o quê? Fique em pé ali. Sente-se aqui no chão, aliás, é melhor que você vai sujar o banco, né? O que ele diz no verso 4? Essa discriminação não mostrará que age como juízes guiados por motivos perversos, ou seja, quem age assim está igualzinho os juízes desse mundo que são corruptos, que só julgam por interesse financeiro. Irmãos, Tiago falou algo fantástico. Porque ele disse que oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre é negar a sua fé no Senhor da glória. E Jesus, irmãos, ele nunca valorizou as pessoas pela cor da pele. Jesus nunca valorizou as pessoas pela beleza das suas roupas ou pelo dinheiro que possuíam. Jesus nunca julgou as pessoas pela sua aparência.
Olha o que os discípulos disseram para Jesus, o que eles viam em Jesus, em Mateus 22, verso 16. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo 22, verso 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com uns herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas o quê? A aparência dos homens. Jesus olhava o coração e não a aparência dos homens. Os discípulos viam isso em Jesus. Irmãos, quando Jesus, o Senhor da glória, veio a este mundo, de que maneira Ele veio? Ele veio rasgando no céu com a coroa na cabeça, dizendo: eu sou o Rei dos reis, eu sou o Todo-Poderoso. Qual foi a maneira que Jesus veio a este mundo? Numa manjedoura, lá em Belém, no lugar subhumano, fedido, onde os animais comiam, defecavam, dormiam. Foi ali que o Rei dos reis nasceu, por amor a você e amor a mim. Filipenses 2 diz o quê? Que Ele se esvaziou, que Ele veio a este mundo para tomar o nosso lugar e ter a morte de cruz. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele se esvaziou de ser Deus. Ou seja, Jesus veio a este mundo, Ele acolheu tanto rico como pobre, tanto religiosos como publicanos, tanto doentes como os saudáveis, tanto os idosos quanto as crianças, tanto israelitas como gentios. Jesus veio por amor a todos. Irmão, Jesus não dava crédito na aparência das pessoas, e muito menos por aquilo que elas possuíam. Jesus sempre olhou, como até hoje olha, o nosso coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está sentindo agora. É por isso que a sua palavra nos orienta, que nós não podemos julgar as pessoas pela sua aparência. João capítulo 7, verso 24. Eu contei aqui um tempo atrás que quando eu trabalhei na Volkswagen em Nova Friburgo, eu estava no pior dia de vendas naquele momento no setor de peças. E eu ali: Senhor, por favor, mande alguém, Senhor. Eu preciso vender, está difícil, eu estou construindo minha casa, eu estou casado de novo, e o negócio está ruim. Aí chegava gente lá no balcão e comprava, e quando eu chegava no balcão para atender aquela pessoa que eu estava no telefone, já tinha feito a venda. De repente chegou um senhorzinho, com um matinho na boca, chapelão de palha, uma roupa meia suja, parecia até que estava na festa junina, toda quadriculada, né? Um chinelo havaiano, e tinha terra no dedo dele, dava para plantar um feijão. Quando ele veio chegando no balcão, o pessoal do balcão: quem que ficou de frente? Vai lá, Wellington, você é religioso, vai lá, ele vai pedir alguma coisa, ele precisa de remédio. Porque era o que mais acontecia ali. A pessoa chegava com uma bolinha de remédio: por favor, você me ajuda a comprar esse remedinho? Eu preciso comprar um bujão de gás. E eu falei assim: puxa, lá vai a situação, né? Mas eu tenho que atender, né? Ele chegou aqui: pois não. Eu já ia até oferecer um cafezinho para ele, eu tinha uns biscoitinhos, creme crack guardado na gaveta. Pois não, o senhor quer alguma coisa, eu posso te ajudar, o senhor está com fome? Eu falei assim: não, moço, eu estou com pressa, eu vim aqui comprar um motor de Kombi e um motor de Santana. Eu: hã? Falei: porque eu sou um fazendeiro. Fazendeiro, o pessoal tudo lá assim: não acredito. E eu assim: então, o senhor quer tomar um café? Vem cá, né? E fomos lá, olha que é o coração humano, né? Aquele homem comprou, ele depois viu: aliás, me vê 2 motores de Kombi. Porque um só não, eu prefiro deixar um de reserva. Você não quer levar 3, não? E aí foi uma compra, irmãos, que deu para mim a comissão de toda aquela quinzena da empresa que eu trabalhava. Que alegria! Depois que aquele homem foi embora, aí, depois levou tudo embora para casa, toda pessoa que chegava assim no balcão, todo mundo: e aí, bom dia, o senhor quer um cafezinho? O senhor pode me ajudar com essa receita médica? Nunca mais apareceu aquele cliente tão abençoado, né? Você viu como é o nosso preconceito? Só porque chegou sujo, pronto, vai lá atender você, com certeza vai pedir alguma coisa. Certa vez Abraham Lincoln disse que Deus deve amar mais as pessoas pobres, porque Deus fez muitas delas. É por isso, irmãos, que é possível sim uma pessoa ser pobre nesse mundo, mas rica no céu. Porque infelizmente, existem muitas pessoas que são ricas nesse mundo, mas são pobres no céu. Porque estão deixando ser dominadas pelas suas riquezas. Se você olhar 1 Timóteo 6, 17 e 18, fala sobre isso. Mas aí Tiago continua dizendo no versículo 5: ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em quê? Na fé, não é isso que diz o verso 5 aí? Tiago 2, 5. Não são eles herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Pergunta que eu faço: será que Tiago estava dizendo aqui que Deus odiava os ricos? Deus odeia os ricos? Não! Não foi isso que ele estava ensinando. Deus ama sim os ricos. Aliás, Deus ama o mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é importante entender aqui,
que Tiago usou uma palavra grega para falar sobre essa expressão em português, que foi traduzido por escolheu. Eu não sei se nesse verso 5 você tem aí também a tradução da palavra escolheu. Deus escolheu. Todo mundo tem a mesma palavra escolheu? Aqui é uma palavra grega muito comprida, você não precisa guardar. Exelexato. Exelexato significa o seguinte: escolher a dedo. A mesma ideia de selecionar uma fruta boa entre as frutas estragadas. Ou escolher com sabedoria. Bom, será que Tiago estava dizendo então que Deus escolhe, esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá, eu quero você? É isso que ele estava dizendo aqui? Igual eu e você fazemos no hortifruti. Porque quando a gente vai no hortifruti, você vai fazer o quê? Você quer pegar as melhores frutas, as melhores verduras, os melhores legumes, não é isso? Ou você tem prazer de comprar legumes podres e levar para casa? Nós escolhemos os melhores, não é assim? O que Tiago estava dizendo é que Deus que tem todo o poder, Deus que conhece todas as pessoas, Deus que sonda o coração humano, Ele sabe quem tem ou não tem um coração puro. E aí, Deus está escolhendo aqui os pobres, por quê? Porque Deus estava dizendo naquele momento para aquela igreja, os pobres, querendo ou não, são aqueles que têm me buscado com todo o coração. Meus irmãos, Tiago estava dizendo que os pobres são aqueles que têm mais abertura para dar crédito às coisas espirituais do que os ricos. Porque os ricos muitas vezes não têm tempo para Deus. Isso não significa que Deus escolhe os pobres para ir para o céu e o rico para ir para o inferno. Não é isso que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo é que os ricos não têm tanta sensibilidade para buscar as coisas espirituais do que os pobres. Porque os pobres estão ali precisando de um milagre. E eles só têm onde recorrer, é somente no Senhor. Os ricos não eram sensíveis. Se você for ver até hoje, muitos ricos não têm tempo para ouvir falar das coisas do Senhor. Estão sempre trabalhando. Pense em você que tem uma empresa, você que tem uma vida financeira boa, você passa a semana inteira correndo para lá e para cá. Se você não tiver realmente um pouquinho de tempo para Deus, você vai se esfriar na fé. Você já não vai ver necessidade de estar na casa de Deus, porque os seus compromissos vão te consumindo. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele estava chamando a atenção daquela igreja porque eles estavam desprezando os pobres. E ele disse o seguinte: irmãos, vocês desprezam os pobres. Mas não são os ricos que oprimem vocês e arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregavam? Tiago estava falando o seguinte para a igreja: olha só, os ricos, porque têm dinheiro, eles podem pagar a justiça, corromper a justiça, manipular a justiça. E ele disse: irmãos, parem de bajular os ricos, parem de ficar aplaudindo os ricos, mesmo sabendo que eles estão fazendo coisas erradas. Porque esses ricos que vocês estão aplaudindo e tratando bem, são os mesmos que estão oprimindo vocês lá no tribunal. E o que nós temos que entender aqui é que Deus naturalmente aceita sim os ricos. Deus aceita tanto os ricos quanto os pobres. O problema é que na maioria das vezes são os pobres que mais escutam de prontidão as boas novas do Evangelho. Aonde que o Evangelho mais cresce? Nos lugares mais pobres. Aonde as pessoas estão mais sensíveis. Vocês lembram daquele jovem rico? Quando Jesus encontrou com aquele jovem rico, olha na sua Bíblia, Mateus 19, verso 21. Aquele jovem era um jovem impecável, entendia tudo de teologia, entendia tudo sobre espiritualidade, era um jovem bem-sucedido, era um bom partido para muitas meninas, mas era um jovem que amava mais o dinheiro do que o Deus da teologia que ele conhecia. Veja na sua Bíblia, Mateus 19, 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, porque o jovem até agora só estava falando, eu faço isso, eu conheço aquilo. Então você quer ser realmente perfeito? Vá, venda seus bens e dê dinheiro para quem? Para os pobres. E você terá um tesouro no céu. Aí depois você venha e siga-me. Você acha que Jesus queria que aquele jovem rico ficasse pobre? Não. Jesus só fez um teste, porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que aquele jovem rico, ele dizia que amava a Deus, mas não estava disposto a abrir mão da sua riqueza. E olha o que diz o verso 22. Quando o jovem ouviu essa fala de Jesus, o jovem se afastou muito triste. Por quê? Tinha muita riqueza. E aí Jesus disse o que para os seus discípulos? Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus disse que jamais entrará. Ele disse o quê? Dificilmente. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, eu acho interessante que as pessoas usam muitas suposições desse fundo de agulha, né? Imagine você pegar aquela agulha assim que você fica aí com a linhazinha tentando passar, né?
Na verdade, não é essa agulha que o texto está falando aqui. A agulha pode ser, talvez, aquela cerca em que os animais podiam passar por baixo e fugir. Era um lugar de difícil acesso para os animais, justamente para eles não passarem. Então ele estava dizendo o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, ou seja, ele vai se machucar todo para tentar passar ali, do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, que o reino dos céus está aberto para os ricos também. O grande problema é quando a riqueza está tomando o lugar de Deus e mais, está fazendo você não amar as pessoas menos favorecidas. E muitas vezes as pessoas acabam tendo um obstáculo na sua fé por causa da sua riqueza. Irmão, Jesus não estava incentivando aqui as pessoas se acomodarem na pobreza e viver dependendo de Bolsa Família ou de cesta básica. Infelizmente tem pessoas que se acomodam e passam anos na igreja dependendo de cesta básica. Alguma coisa está errada, irmãos, porque não é certo isso. Pode ser que você tenha passado um período difícil de desemprego, mas a vida toda, anos e anos, sempre dependendo de cesta básica. Você nunca pode agora arrumar um emprego para dar cesta básica para a igreja e ajudar outros. Alguma coisa está errada nessa vida. Vai lavar carro, vamos capinar o quintal, vamos fazer alguma coisa, mas espera aí, passar a vida inteira numa igreja, dependendo que a igreja paga água, luz, telefone, paga compra, pague remédios, tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus é um Deus de quê? De bênção, de prosperidade. Volto a reafirmar, passar dificuldade, quem aqui não passa? Quem aqui já não passou e quem aqui não pode passar? E a igreja, graças a Deus, sempre vai estar de braços abertos para ajudar, porque a igreja ama. Mas passar a vida toda dependendo de cesta básica, alguma coisa não está certa. E aí eu começo a ver que Jesus estava incentivando as pessoas a entender que o dinheiro deve ser bênção e não um Deus. Meus irmãos, Tiago estava dizendo que o modo que algumas pessoas tinham naquela época de viver era simplesmente estarem batendo palma para os ricos para conseguir alguma coisa com eles. E isso me chama a atenção e me azeda o coração quando entra a época de política, em que as pessoas querem ficar exaltando algum político a fim de conseguir alguma coisinha. Meus irmãos, nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, não ficar aplaudindo Y, X ou Z. O nosso maior projeto na terra é glorificar o nome de Jesus Cristo com as nossas atitudes, quer seja diante dos ricos, quer seja diante dos pobres. Então é isso que Tiago estava dizendo. Igreja, precisamos tratar as pessoas como Deus as trata. Deus nunca vai tratar o ser humano pelo seu status social. Deus trata o ser humano pelo seu coração, se ele é ou não é sensível à sua voz. Deu para os irmãos entenderem? Olha o que Tiago diz no versículo 8. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei. Que lei? A lei do reino, conforme diz as Escrituras. O que a Escritura diz? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Você, quando olha para o espelho de manhã, você chega e diz: eu te odeio. Você está aqui, ó, na minha garganta. Morra! Normalmente o que você diz? Espelho, espelho meu. Estou meio barrigudinho, né? Mas existe alguém mais belo do que eu? A minha esposa é sortuda de casar comigo. Ah, o meu esposo é sortudo, olha só que gata que eu sou, né? Uma pessoa que olha para o espelho e se deprecia: eu sou feia, eu sou gorda. Você está em depressão, você precisa de alguma ajuda. Se você vai amar o próximo, você tem que amar o próximo de que maneira? Como a ti mesmo. Se você tiver que tomar essa água aqui, você está morrendo de sede, só tem esse copo d'água aqui, para as próximas 12 horas, vocês acham que eu vou esperar vocês chegarem aqui na frente? Eu amo vocês, irmãos. Não é assim que a gente faz? Primeiro, eu. Depois... Agora, claro que um pai e uma mãe vai fazer o quê? Meu filho, vem cá, água para você. Ficam sem comer, sem beber para ajudar um filho. Por quê? Porque o filho saiu de si mesmo, saiu deles. O que Jesus está falando aqui, e Tiago está reproduzindo, que a lei diz que nós temos que amar o próximo da mesma medida que nós nos amamos. Na mesma medida que nós amamos aqueles que estão dentro de nós e saiu de nós. Mora no nosso coração. Agora o Tiago vai dizer o seguinte: mas se vocês estão tendo favorecimento, verso 9, algumas pessoas, se eu vou falar o seguinte: mas Júlio, para você eu abro uma exceção. Você pode tomar, está um pouco babado aqui, mas toma do lado de cá. O Quito também, você pode beber aqui junto com a irmã Carla, tá? Mas o Júnior não, você não quer que eu beba não, tá? Não sei se você lavou bem sua barba, né? Mas o Marivaldo eu acho que eu vou pensar, né? Eu dou um canudinho para ele, né? Isso é favorecimento. Não existe isso no reino de Deus. Ele diz que quem fica favorecendo um e não ajudando o outro, comete o quê?
Está aqui no verso 9. Pecado. E são culpados de transgredir a lei. A questão é pensar nessa frase. Não é quem é meu próximo, mas como eu posso abençoar o meu próximo. Todos que estão à minha frente é meu próximo, mas como eu posso abençoar? O que Tiago está dizendo, irmãos? Que quem não ama é transgressor da lei. E se você tropeça numa única parte da lei, toda aquela lei não valeu em nada para a sua vida. Olha o verso 10, vamos ler? Quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se o quê? Culpado de desobedecer. Olha, não terás outros deuses diante de ti. Não tem mesmo não. Não farás para ti mágico também, não faço não. Guarda o teu lábio falar mentira. Eu não falo mentira mesmo não. Não cobiçarás a mulher do próximo, também não faço isso não. Não cobiçarás, não furtarás, não mentirás. Isso aí também, né? Bom, gente, eu sou humano, né? Quem não erra, né? O que ele está dizendo é o seguinte: você guarda tudo, mas uma coisinha você errou, toda aquela lei não faz sentido. É por isso que a nossa fé, ela é provada para que todos vejam que nós somos fiéis a Deus em todos os detalhes. Que nós não temos favoritismo, nós amamos a todos. Olha o verso 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também disse o quê? Não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, vão transgredir a lei. Ele matou alguém, mas ele não cometeu adultério. O que adiantou? Portanto, em tudo que disserem e em tudo que fizerem, nós seremos o quê? Julgados. Então, olha só. Tiago está dizendo que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Vamos falar juntos? Pelas nossas palavras. Como que nós pecamos com a nossa palavra? Pastor, mas se você pensar bem, você não acha que aquilo ali aconteceu, isso, fulano de tal podia ter feito aquilo? Você está falando de alguém, você está sendo culpado por palavras. Sabe por que Tiago está dizendo isso? Que nós seremos julgados pelas palavras que fazemos de acepção de pessoas, pelas palavras de desprezo que nós estamos dando com relação a alguns, ou talvez por palavras de brincadeira que podem depreciar o próximo. Eu tenho muita preocupação com brincadeiras, porque aquelas brincadeiras podem ferir pessoas. Quantas pessoas dentro da igreja deixam de participar da igreja porque alguém brincou? Ou lá no junior, nos adolescentes, ou nos jovens, nos adultos, uma brincadeira de mau gosto. Talvez você fale, mas que isso, ficou chateado por causa disso? Fica. Cuidado com brincadeiras. Brincadeiras podem ferir e afastar pessoas. E isso é muito sério. Eu lembro muito bem de São Tomás de Aquino, dentro da teologia, um homem sério, escrevendo lá seu sermão para pregar no domingo. E chegaram ali os seminaristas e falaram, Tomás, tem um boi voando lá fora. Ele, tem um boi voando lá fora. E aí ele foi, colocou tudo no lugar. E está ele lá assim, né? Olhando e o pessoal rachando de rir. Aí, Tomás, larga de ser bobo, rapaz. A gente só queria tirar você dali. Você estava muito compenetrado nessas coisas. Aí, vamos olhar aqui um pouco para fora. Você acha que vai existir um boi voando, Tomás? Ele parou, olhou para aquele seminarista e disse, bom, eu preferia acreditar que um boi estivesse voando do que saber que um crente pudesse mentir. Mas é brincadeira. Mas é mentira. Boi não voa. Sabe, irmãos, às vezes uma brincadeira pode ferir. E Tiago está dizendo que nós podemos, às vezes, machucar pessoas com palavras. Depois ele fala que nós podemos ferir pessoas e nós seremos julgados pelas nossas atitudes, não só por palavra. Aquilo que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento. Fé e prática precisam estar de mãos. Eu tenho muita fé em Deus. E o que você faz com essa fé? Abençoamos alguém? Muitas vezes temos fé, mas nossas atitudes não estão acompanhadas de misericórdia. Muitas vezes temos fé, mas a nossa atitude não é acompanhada com amor e sim com favoritismo. Eu amo a Deus, eu gosto de ler a palavra de Deus, mas fulano de tal eu não consigo. Com essa pessoa eu não me relaciono. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Verso 13 para fechar. O juízo será sem misericórdia sobre quem? Sobre quem não fez. E o que é misericórdia? Olhar a miséria do outro, se compadecer dela e trazê-la para perto de você. Por isso que Deus é misericordioso. É por isso que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas. Grande é a sua fidelidade. Porque Deus olha para a minha miséria. Deus olha para a sua miséria. Ele vê o quanto nós somos falhos. E Ele renova, eu estou renovando minha misericórdia para você, sobre a sua vida. Eu sei que você é falho, mas eu te amo.
E eu quero te dar o melhor nessa terra. E eu quero que você aprenda com a minha misericórdia a ser misericordioso com o próximo. Vocês lembram do profeta Jonas? Um homem que tinha uma impecável teologia, profeta de Deus. Mas ele falou sem misericórdia, com raiva dos ninivitas. Você vai ver no capítulo 4 que ele vai dizer o seguinte: vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão ser destruídos. Não era isso que Deus falou com ele para falar. E meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo justamente o que estava acontecendo. Justamente Jonas era um homem cheio da fé, cheio do conhecimento, mas não sabia praticar o amor de Deus. Qual tem sido o nosso tempero com as nossas palavras com o próximo? Falamos com raiva, com destempero, ou falamos com amor, com compaixão? Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que no fundo, nós temos um probleminha de acepção de pessoas. Se entrar uma pessoa aqui dentro da igreja hoje, e ela estiver com uma roupa muito, mas muito indecente, se ela estiver com um rosto muito pintado, mini blusa, com unhas grandes, qual é a tendência das pessoas? Seja bem-vindo em nome de Jesus, que bom que você veio. Ou assim, nossa, quem é essa piriguete que chegou aqui? Eu tenho certeza que essa igreja não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque essa igreja eu tenho visto, é uma igreja que ama. Mas pense sério, eu vivenciei isso na minha infância, eu via isso acontecer. Chegar um bêbado na igreja, a primeira coisa, você fica quieto. Olha o tamanho dos diáconos, aí você já chama que diácono bem grandão, né? Se fazer barulho aqui, vai te botar para fora. Não é isso que aconteceu muitas vezes? Mas quando chega alguém bêbado na igreja, Jesus te ama. Jesus pode mudar a história da sua vida, assim como mudou a minha. Você é importante para Jesus e para a gente. Quando eu pude ver os jovens, os adultos da nossa igreja, saindo daqui depois de um culto, correndo ali, subindo naquelas escadas, cerca de 300 degraus, carregando com amor para abençoar uma família, aquilo encheu meu coração de alegria, irmãos. Os irmãos com fome, não tinham almoçado ainda. E ali subiram, e foram lá em cima, e levaram tudo que os irmãos, nós mesmos doamos. E nós não fizemos isso porque aquela pessoa coitada, não. É porque nós a amamos. É porque nós desejamos que aquela pessoa também conheça esse Jesus que nós conhecemos, para que amanhã ela também faça o mesmo conosco, ajudando outros. Quando nós vamos para o abrigão é por causa disso. Ali não estão pessoas coitadas, não. Ali estão pessoas carentes da graça, da glória de Jesus, porque em cada gota de sangue de Jesus também foi derramado. E nós queremos que essas pessoas sejam libertas pelo sangue de Jesus e venham ter uma vida feliz em abundância nesta terra, para que elas também possam refletir como espelho a glória do Senhor. Quando a gente vai no projeto Casa Viver, a gente viu ali crianças que estavam ali e ficaram numa alegria de comer, de receber um abraço, subir no colo da irmã Rosane, né, irmã Rosane? Uma delas foi batizada, né? A gente vê os adultos na nossa igreja virando criança. Eu estava orando ontem lá pelos adultos da nossa igreja, né, Henrique? Como criança, no meio das crianças, brincando. Porque não adianta jogar o brinquedo, agora vocês brincam aí, né? Alguém tem um lencinho? Não, eu vi todo mundo. Adultos, crianças, adolescentes, todos que estavam ali, entraram junto com aquelas crianças, brincaram, abraçaram, jogaram água, cantaram, oraram, passaram uma tarde linda adorando ao Senhor. Irmãos, isso para mim encheu meu coração de alegria ontem. Eu pude ver que essa igreja é uma igreja viva que vai continuar crescendo, porque de fato a graça de Deus, o amor de Deus está neste lugar. Esta cidade está vendo o quanto Jesus ama este povo, esta cidade, pela instrumentalidade das nossas vidas. Eu quero convidar todos que foram ontem na Casa Viver, fiquem em pé. Todos que foram ontem, alguns talvez não estão aqui. Vocês podem vir aqui à frente rapidinho? Todos. Irmãos, uma vez por ano nós podemos fazer isso. Levar os nossos adolescentes, levar os nossos adultos, os irmãos olharem, verem. Irmãos, você não poder sair de casa para ir na igreja adorar o Senhor, porque você não sabe se a operação vai ser pesada ou não. E você olhar aquelas pessoas como a irmã Aline, que está com câncer, a alegria que elas teve de receber a gente na casa tão humilde dela. Naquele exato momento a gente viu que ela estava ali com os olhos cheios de lágrimas, de emoção, dizer, vocês se importaram com a gente. Aquilo mexeu muito comigo. Enquanto ela falava aquilo, do outro lado um jovem, talvez nem com 16 anos, com uma arma na mão,
Sabe, irmãos, as pessoas estão precisando conhecer Jesus Cristo. E às vezes não basta mandar uma oferta, nós temos que ir. A primeira igreja batista em Costa Barros hoje está num lugar terrível. Terrível. É considerado talvez o pior lugar de toda a cidade do Rio de Janeiro com violência. Eu queria rapidamente pedir aqui à irmã Maria Helena. Quantos anos a irmã Maria Helena tem? 70, 60? 80? 82, olha só, jovem, de jeans, olha só, né? 82 anos, ficou ontem em pé o tempo todo junto com a irmã Rosane. Eu e Rosane. Fazendo o quê? Almoço, tricô? Não, almoço, almoço. Quente, lanche para todos. Ô, pastor, se me permite? Toda. Eu queria só falar uma coisa que me tocou muito. Toda a que aconteceu lá foi assim muito marcante. Mas nós estávamos fazendo cachorro-quente, eu e Rosane. Aí eu estava no balcão, chegou um garoto e me devolveu o cachorro-quente. Aí ele falou assim, eu falei, por quê? Você não gosta? Quer que eu bote só salsicha? Ele falou, não, eu gosto, mas eu quero levar para minha mãe. Eu falei, mas eu faço um para sua mãe e você leva separado. Ele falou, não, eu quero levar o meu. E aquilo me chocou muito. Ele não comeu e levou para a mãe. E me marcou muito aquilo, entendeu? Ele não quis que eu fizesse um para a mãe. Ele queria levar o dele. Gente, é gratificante. Quem puder, ano que vem, se Deus quiser, vou estar com 83, né? Amém. Eu e Rosane, porque até nisso nós estamos iguais, mesmo mês, mesma idade. Nós vamos estar lá, né, Rosane? Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Teve uma outra criança também que correu, brincou aqui, olha. Você não tem noção o que esse homem aqui fez, gente. Irmãos, foi muito gratificante. E nós saímos da Casa Viver e fomos fazer evangelismo na casa de uma senhora. Muito jovem, com 4 filhos. E tinha um menino lá. E meu grupo falou, você vai falar. Você está com a Bíblia, você trouxe a Bíblia, você vai falar. E falou. Deus colocou no meu coração, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquela mulher estava cansada, estava oprimida, estava muito triste. E a gente levou a palavra naquela casa. Irmãos, Deus nos levou lá. E a gente fala tanto sobre evangelismo, a gente fala. Estou falando de missões, estou falando de evangelismo. Todos têm que experimentar isso. Todos têm que experimentar isso. Ir nas casas e pregar o evangelho. Todos, pastor, todos. Se é aqui em Petrópolis, se é lá em Costa Barros, aonde for, todos têm que experimentar. Independente da classe social. Rodrigo, você também conhece mais aquela região, né? Quer falar também um pouquinho de ontem? O que você sentiu? A gente voltou lá no local que você conhece? Ontem foi um dia muito emocionante. Eu fui apresentado. Hoje é a casa do durante um tempo. Ele foi apresentado quando era bebê lá naquela igreja. Exatamente. Depois de muitos anos eu pude voltar lá e foi muito emocionante. Graças a Deus eu pude tudo bem. A gente foi visitar lá aquela senhora, a gente começou a ir beber, a gente orou com o menino que estava armado, o Gabriel Camilo. A gente falou bem pouco com ele, estava muito aberto a diálogo. Mas acho que a gente conseguiu tocar o coração dele. Foi emocionante. Glória a Deus. Um adolescente. O que você achou? Ontem foi um dia muito especial para todo mundo que foi. A gente visitou uma casa que tinha 6 filhos. E aí a gente levou a palavra para eles. Foi muito especial. Não? Quer falar? Pedro, você que levou a palavra para as crianças ontem lá, né? Esse tem um jeito para falar com criança, irmãos. Foi o que o irmão Ricardo estava falando. A gente chegou na casa, simplesmente falaram assim, você que vai falar, né? Eu fiquei assim, ué, eu? Agora sim?
Mas foi bênção. A casa tinha 6 crianças, né? São 7. Tinha 6 ou 7. 6 crianças, 4 cachorros, 1 papagaio. Mas a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho. Na saída, né? Eu estava com o Rodrigo e tinha um rapaz com uma arma bem grande, um rádio bem grande também. E a gente perguntou para ele: você aceita receber uma oração, né, Rodrigo? Aí chamei o Rodrigo para me acompanhar nesse momento. A gente orou por ele e fico pensando se você está chorando primeiro que eu hoje. Mas eu fico pensando que se fosse eu entrando ali para falar sobre qualquer coisa, eu não conseguiria. Mas o poder do evangelho entra em qualquer lugar. E por isso a gente foi lá. Porque Deus capacita a gente. Mesmo sem estrutura emocional, intelectual, Deus capacita a gente. Porque o evangelho, ele chega em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Só dizer que foi muito bom ontem foi sensacional. Estar com essa galera lá foi bom demais. Porque, assim, a gente tava... Umas amigas da Bia foram com a gente e elas nunca tinham tido essa experiência de evangelizar. E aí uma coisa muito legal que acontece lá, gente, é que as crianças, elas estão totalmente assim, de braço aberto assim pra você. Então às vezes elas não conseguem nem lembrar do nosso rosto, mas elas sabem o motivo da gente estar lá. De alguma forma elas conseguem enxergar Deus. Uma pessoa tão perfeita, ela consegue ver Deus. E isso faz com que ela chegue correndo até você e ela te dá um abraço e fala assim: oi tia, quanto tempo que tem que eu não te vejo, coisa boa. E eu assim, gente, é impossível que essa garota lembre de mim. Eu lembro dela porque eu vim aqui uma vez e aí você lembra do rostinho. Mas assim, ela vem pra você com uma alegria e ela fala assim: nossa, que bom que você tá aqui, que coisa boa. E aí você abraça essa criança, você finge que tá bem, né? É muito bom mesmo. Finge que não tá chorando. Mas assim, é uma alegria que ela vem até você. Que a Malu levou uma amiga dela também. E aí ela virou e falou assim: gente, eu nunca vi essa criança. E ela veio me dar um abraço tão forte que eu fiquei impressionada. Eu falei assim: isso é o amor de Deus. Isso, de alguma maneira, ela tá te mostrando também que Deus amou ela. E ela tá te amando porque ela sabe que você veio aqui porque o seu coração porque Deus abre o nosso coração. Porque só Deus faz uma coisa dessa, igual o Pepe falou. Por nós não iríamos lá. Mas Deus constrange a gente porque é um amor tão grande, que esse amor invade a gente. Amém. É muito bom fazer parte de uma igreja que ama o próximo. A segunda igreja não foi só a Costa Barros. A segunda igreja vai ao Abrigão. A segunda igreja vai às comunidades. Mas, irmãos, mais do que ir jogar o alimento e voltar e nunca mais dar continuidade, a nossa igreja vai ao Abrigão, a nossa igreja vai às casas e a nossa igreja dá continuidade ao trabalho. A nossa igreja foi ontem ao Chapadão. Não fomos, deixamos lá e voltamos. Fomos, deixamos lá condição para que os missionários que estão lá deem continuidade, discipulem aquelas famílias, discipulem aquelas crianças. Desde os adolescentes até a terceira idade, a nossa igreja esteve servindo ao próximo. Pastor, olhar para aquelas crianças e ter a tristeza no coração de saber que daqui a alguns anos alguns daqueles poderão ser perdidos para o tráfico. Porque, meus irmãos, os estudos mostram que muitos líderes do tráfico de drogas são filhos de cristãos
quando crianças estavam na igreja. Isso é muito triste. Por isso nós precisamos ir. Por isso nós, como igreja, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, precisamos ir. E meus irmãos, ontem eu falei no ônibus, graças a Deus, Deus colocou à frente da segunda igreja um homem segundo o coração de Deus, que também levou a segunda igreja e apoiou esse trabalho. Pastor, eu sei que o senhor não gosta que eu fale isso, mas muito obrigado ao Senhor, mas principalmente a Deus, por ter colocado à frente da igreja um homem segundo o coração de Deus. O pastor ainda estava lá, junto com a igreja, servindo a Deus. Vamos voltar. Vamos fazer isso em Petrópolis. Amém. Mas não adianta, irmãos, ir, entregar o alimento e sair e achar que eu fui bonzinho porque fiz a minha parte. Não, a gente precisa ir e continuar. Amém. Eduardo, cadê o Lucas? Ele está aí? Cadê o Eduardo? Lucas, está aí? Vem cá, Lucas. Tem mais alguém do Abrigão aí com vocês? Vem aqui à frente, todo mundo do Abrigão. A gente quer dar um abraço em vocês aqui à frente. Lucas, agora ele está voltando para Cristo, né, Lucas? Ele vai estar indo para Cristolândia terça-feira. Você vai estar liberto, Lucas. Você já está liberto em nome de Jesus. Tá? Aqui tem uma igreja que vai estar orando por você. Simone, bom ver você aqui. Olha, que bênção, coisa boa, gente. Que bom ver vocês aqui. Pode ficar aqui na frente, vem cá. Vocês são importantes para a gente, sabia? Nossa igreja aprendeu a amar todos. O trabalho que nós estamos fazendo ali no Abrigão, né, Eduardo? É por amor a essas pessoas aqui, olha. Jesus transforma, Jesus liberta, né, Lucas? Uma nova história Deus tem para a sua vida. Vocês creem nisso? Vamos ficar em pé. Estenda a sua mão direita sobre essas vidas aqui. Vamos orar por elas, mas não só orar. Vamos nos colocar, como o Tiago disse, amar, abraçar, estar juntos. Porque sabe o que vai acontecer um dia? Todos nós vamos estar juntos lá no céu, adorando a Jesus para sempre. Isso é lindo. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque não fazemos isso para querer se aparecer. Fazemos isso por amor, Senhor, porque o Senhor nos amou. Nós éramos pessoas nada amáveis e o Senhor nos resgatou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essas pessoas que aqui estão. Obrigado pelos jovens, adolescentes, adultos, idosos dessa igreja que têm amado a tua obra, Senhor. Cremos que mais pessoas irão se mobilizar, não só para o projeto Casa Viver, mas para evangelizar as comunidades carentes dessa cidade. E também, ó Deus, evangelizar as partes mais altas dos ricos dessa cidade, para que todos se convertam a Jesus Cristo e tenham a esperança e vida eterna. Senhor, agora colocamos a vida do Lucas no teu altar, Senhor. Abençoe o teu filho, ó Deus, para que ele possa ser bem sucedido ali na Cristolândia e ser um instrumento do Senhor, para que muitos conheçam Jesus através do testemunho e da vida dele. Obrigado, meu Pai. Eu consagro essas vidas aqui no teu altar e te agradeço e faço esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Uma salva de palmas, né? Dê um abraço quem está do seu lado. Diga, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Nós vamos adorar a Deus ainda com o ministério de louvor. Continue em pé, dê um abraço quem está do seu lado. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus.